Olá pessoal do Leia o Mangá, tudo bem com vocês? Além do outro mangá que estou trazendo para o canal, hoje vou trazer este novo também. Espero que gostem e vamos lá para o que interessa nesta bagaça. O mangá começa na cidade Canção Cortante na província Céu Celeste na região leste, em um templo, onde a Lee Kinglin, que ele a chama de irmã mais velha, assim como todo mundo, chega com uma revista dela, perguntando ao nosso prota Yang Shen, se foi ele que tinha desenhado aquilo. Na capa de revista dava para ver nitidamente as posições embaraçosas, para não dizer outra coisa que, senão iria ficar pesado, e que o prota estava vendendo aquilo pelas ruas. Como desculpa, Yang Shen disse a ela, que ela era muito linda e que todos querem comprar as fotografias dela. Já ela reclama ao Shen que o exame está chegando e é para ele treinar para não ser expulso. Ele fala a sua irmã que dominou uma técnica do punho onda vigorosa, mas ao redor todo mundo riu dele, pois ele ficou 3 anos hospitalizado e ele estava fortalecendo seu corpo. Então sua irmã decide testar se realmente ele dominou a técnica e já puxa aquele chicote e já chega dando uma chabatada ao lado dele. Ele, já azulando de terror, pede a irmã mais velha para se acalmar. Mas Shen diz a ela que não vai conseguir conter o poder dele, devido ao seu espírito marcial, e diz ainda que vai acabar machucando ela. Assim todo mundo entra na gargalhada. Sua irmã já pergunta para ele se ele sabe o que é um espírito marcial. Ele, respondendo, diz que é o símbolo de um toísta celestial que pode se tornar o mais forte entre o céu e a terra se o espírito for bem cultivado. Neste momento, um dos aprendizes com o nome de Shu Lian começa a rir de Shen, devido que sua base de cultivo é muito fraca, pois ele ficou hospitalizado por 3 anos e ainda diz que o prota é apenas um lixo inútil. Assim provoca Shen e se diz que vai dar uma lição ao nosso prota, puxando um espírito de leopardo. Shen, ao ver seu oponente chegando perto, simplesmente solta um poder espiritual, que faz Lian voar para trás. A irmã mais velha e os outros aprendizes veem o espírito por trás de Shen e se espantam. A irmã mais velha diz ao Shen que consiga aumentar o cultivo e voltar a ser um discípulo interno e que, além disso, não desperdice o talento dele e que se torne um grande taoísta celestial. Shen, todo felizão, agradece a ela, e diz que fará o que ela está falando, enquanto os outros discípulos ficam com aquelas caras de tachos, dizendo um ao outro que realmente ele tem um espírito marcial. Assim a cena muda com 2 garotas chamando alguém de lindo e talentoso. Este é Jinvo Fei, o estudante externo mais poderoso. Assim que ele vê o nosso prota, ele se encanta e feliz da vida chama o irmão. Shen, vendo ele chegar, o abraça e dá um cafuné nele e aproveita para se gabar do poder dele e ainda aproveita para dizer que a Lee Kinglin se apaixonou por ele, mas Fei desconfia disso. Mas o prota se lembra que tem que se desculpar com a Mu Xue. Diz Fei que a Xue ainda não sabe que o prota despertou um espírito marcial e dá a ideia de contar para ela. Sem pensar 2 vezes, eles vão em direção a ela para contar. Logo após, eles são barrados por Xia, que não é nada bonita por se dizer, sem preconceitos. Ela, com cara de demônio, hahaha, pergunta se tinha acontecido algo. Fei diz que sim e Xia diz para eles contarem. Porém o prota, que estava se escondendo atrás de Kinglin, diz que aquilo não se diz ao respeito dela e manda ela sair do caminho. Mas Xia diz que a Mushui não quer ver ele nem andar com ele por perto. Nisso, à frente deles aparece Mushui e ela acaba confirmando. O prota pistola com a confirmação dela, vira as costas e vai embora, e para completar, Fei diz que no futuro que ela não se arrependa desta decisão dela, e assim os 2 vão embora. Mais à noite, o prota, fazendo seu cultivo ao ar livre, se depara com um livro escrito na capa, Arte Secreta Dragão Demônio Primordial, e se pergunta o que seria aquilo. Ao perceber o que era realmente, só de olhar ele diz que aquele livro é a herança do espírito marcial dele. Mas percebe que só consegue cultivar o primeiro capítulo, devido ao seu poder atual, e decide a começar a praticar. Fei logo após começa a perceber que Yang Shen está absorvendo a energia do jardim, onde eles se encontram, e se pergunta como é possível isso. O prota dá um pulo de felicidade e Fei logo chega ao seu lado e pergunta o que houve. Shen logo diz ao seu irmão que de agora em diante vai o proteger devido à sua capacidade de devorar todas as energias espirituais do ambiente.
Shen diz ao seu irmão para subirem a montanha, porque no jardim onde se encontram já não tem poder espiritual e já na montanha está abundante deste espírito e que é o lugar perfeito para cultivar. Já na montanha Canção Cortante, o Proto está fazendo seu cultivo enquanto Fei fica se perguntando como Shen conseguiu um método de cultivo tão assustador. Ele logo após percebe que o Prota levou apenas um dia para avançar para a segunda camada do domínio de fortalecimento corporal, sendo que ele levou um mês para isso. Com isso ele também decide cultivar, para que Shen não lhe passe. Já no final da tarde Fei se depara com um fedor e vê seu irmão com terra por volta de todo o corpo. De repente o Prota se levanta e Fei se assusta perguntando a Shen se já avançou para a terceira camada do fortalecimento corporal. Já o nosso Prota está com um corpo mais maduro, por se dizer assim, e Fei entra na reflexão dizendo a ele mesmo que é necessário eliminar as impurezas do corpo e fortalecer a carne, coisa que ele levou 3 meses, já o Prota fez em algumas horas. Quando Shen começa a falar com Fei ele só diz que está com fome e assim seu irmão sai correndo mata adentro, atrás de algo para comer. Alguns minutos depois Fei chega com um touro gigante em suas costas, simplesmente assando ele por inteiro e devorando tudo. O nosso Prota continua com fome. Eita estômago do buraco negro, isso não é normal gente hahaha. Mas Fei estranha e se pergunta se não é problema com seu espírito. Assim do nada se abre um tornado no Prota. Em outra cena a gente vê que ao redor onde o Prota está, as árvores simplesmente morreram com o espírito. E estranhamente Shen não fica mais com fome e se sente ótimo, bajulando o Prota Fei. Diz para Shen tentar socar alguma coisa e Shen fica de frente a uma árvore. Ao socar, ela simplesmente fica com um buraco no meio. Fei se pergunta que aquele soco seria um atributo de fogo? Shen percebe que aquilo não é atributo de fogo pois ele se fundiu com o atributo verdadeiro do Prota se tornando a chama solar verdadeira, graças à herança do dragão primordial que ele cultivou antes. Já sendo tarde, eles decidem achar uma caverna e dormir lá para no outro dia continuar o cultivo, até que Shen vê por trás de uns arbustos uma mulher com 2 icebergs e como veio ao mundo, tomando um banho ali. Fei pergunta ao seu irmão o que estaria olhando. Quando ele percebe ele fala alto e o Prota fecha sua boca. Assim os dois se abaixam para não serem pegos no flagra pois a mulher tinha escutado ele. Ela se levanta e chega bem perto deles. Ainda como qualquer Isekai tem, vestida porém os icebergs à mostra, aí ela sente uma presença de um urso fúria terrestre. Fei ao mesmo tempo diz a Shen para fugirem, mas o Prota nega e diz que irá dar uma olhada neste urso. Mesmo Fei explicando que um urso adulto estaria num nível equivalente a um cultivador nível 8. O Prota diz que irá atrás pois a garota foi atrás do urso e que só vão dar uma olhada, assim eles saem disparada. O Prota logo percebe que aquela mulher é Kian em si e diz para eles ajudarem ela, porém Fei se nega e diz que o urso é filhote, que equivale a um cultivo de nível 5 e Fei ainda completa, dizendo que os pontos vitais do urso estavam comprometidos e que ele morreria logo. Assim vemos Lin Si atacando o urso sem dó. Após derrotar o urso facilmente ela vira para trás e pergunta se os dois estão prontos para aparecerem. O Prota saindo atrás de uma árvore diz que isso seria uma coincidência. Ela logo repara que era Shen que o chamam de lixo. Ele rindo diz que ela realmente se lembra dele. Ela já ficando nervosa, pergunta se os dois eram os pervertidos que estavam espiando ela. O Prota com uma desculpa esfarrapada que não convenceu ela totalmente. Ele logo complementa que ela é uma deusa para ele. Retrucando ela diz então por que a chama de Megera? Ela vira de costas e fala para Yang Shen que se ela descobrir se ele estava mentindo sobre o lago, ele iria morrer, assim ela vai embora. O Prota se pergunta sobre a palavra Megera. Então Fei fala que Shen a chamou assim há 3 anos atrás pois ela era maligna e quando ela crescesse ela se tornaria isso. Aproveitando Fei tirando com a cara do Prota diz que se ele se casar com ela e levar para casa, o papai ficaria muito feliz. Shen logo acaba se gabando pois não tinha pressa pois possui apenas 15 anos, e com o poder do espírito ele pode conquistar qualquer mulher e que a Kian em si seria apenas um passatempo. Galerinha, esse é o resumo desse novo mangá, espero que tenham gostado. Aqui neste resumo se encontra os capítulos 1 ao 5. Com isso,
Logo mais trarei mais resumo dele. Um forte abraço e até a próxima. Leia o mangá.